A noite estava fria naquela estrada de terra vermelha no interior do Paraná. O vento cortava a pele como lâmina de gelo, e ali, sozinha, no acostamento escuro de uma rodovia esquecida por Deus, ela estava. Grávida de 9 meses, barriga enorme, prestes a explodir. Sozinha, abandonada. O carro dele já era apenas 2 pontos de luz vermelha se afastando no horizonte. Ele não olhou para trás. Nenhuma vez. Bêbado, covarde, monstro. Ela caiu de joelhos na poeira, as mãos tremendo, o bebê chutando dentro dela como se perguntasse: "Mãe, o que está acontecendo?" E ela não tinha resposta. Só lágrimas, só dor, só a certeza de que naquele momento, naquela estrada fria e vazia, ela estava mais sozinha do que nunca esteve na vida. Mas o que ela não sabia é que Deus estava vendo. E que em 30 dias a vida dela ia mudar de um jeito que nem nos sonhos mais loucos ela poderia imaginar. Porque às vezes o inferno que vivemos é só o prólogo do milagre que está por vir. Seu nome era Joana, 32 anos, rosto cansado, mas ainda bonito, mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela era daquelas mulheres que carregam o mundo nos ombros e nunca reclamam. Casada há 6 anos com Ricardo, 6 anos de promessas quebradas, de noites em claro esperando ele voltar, de desculpas molhadas em pinga. Ricardo era pedreiro, bom de serviço quando estava sóbrio, mas o problema é que ele estava sóbrio cada vez menos. A bebida foi corroendo o homem que ele era até sobrar só a casca, um fantasma amargo que gritava, xingava, desaparecia por dias. E Joana? Joana aguentava, porque tinha fé, porque amava, porque acreditava que ele ia mudar. Mas naquela noite de sexta-feira, 12 de abril, na estrada entre Maringá e Paranavaí, Ricardo não mudou. Ele mostrou quem realmente era. Eles estavam voltando da casa da mãe dela, em Paranavaí. Joana tinha ido buscar umas roupinhas de bebê que a sogra tinha guardado. O parto estava marcado para dali a 10 dias. Ela estava nervosa, ansiosa, feliz. Pela primeira vez em meses, tinha um sorriso no rosto. Ricardo dirigia em silêncio. Ela achava que ele estava cansado. Mas não, ele estava bêbado. Tinha parado num bar no caminho, enquanto ela esperava no carro, e virado 3 doses de cachaça. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos, a voz pastosa, e o demônio da raiva já estava montado nele. A discussão começou por nada. Joana comentou que o bebê ia nascer logo, que eles precisavam arrumar o quarto, pintar a parede. Ricardo explodiu, gritou que estava cansado, que ela só sabia reclamar, que ele não aguentava mais. Joana tentou acalmar, ele gritou mais alto. Ela pediu para ele parar o carro, disse que ele não estava em condições de dirigir, e foi aí que tudo desmoronou. Ricardo pisou no freio. O carro derrapou na terra vermelha e parou no acostamento. Ele olhou para ela com aqueles olhos mortos, cheios de ódio, e disse as palavras que ela nunca ia esquecer. "Desce!" Ela achou que era brincadeira. "Desce!" eu disse. Ele gritou, abrindo a porta dela com um empurrão. "Você quer reclamar? Então reclama sozinha!" E antes que Joana pudesse reagir, ele arrancou. Deixou ela ali, grávida de 9 meses, sozinha, no meio do nada. Antes da gente começar essa história, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda a levar mensagens de fé e reflexão para mais pessoas. O silêncio da estrada era ensurdecedor. Joana ficou parada ali, em pé, por alguns minutos, esperando ele voltar, achando que era só raiva, que ele ia se arrepender, dar meia volta. Mas os minutos passaram, 5, 10, 15, e nada. Só o vento frio, o céu escuro e o medo subindo pela garganta dela como um bicho selvagem. Ela olhou ao redor. Não tinha nada, só mato, cerca de arame e a estrada de terra vermelha se perdendo na escuridão. O celular dela estava no carro, a bolsa com documentos, dinheiro, tudo no carro. Ela tinha só a roupa do corpo e uma dor nas costas que não parava de piorar. Foi quando ela sentiu uma fisgada,
forte, atravessando a barriga como um raio. Ela segurou a barriga com as duas mãos e gemeu. Não, não agora. Por favor, Deus, não agora. Mas o bebê não estava pedindo licença. O bebê estava chegando. Joana começou a andar, devagar. Cada passo era uma agonia. A estrada parecia infinita. Ela não sabia para onde ir. Não sabia se tinha uma casa perto, um posto, qualquer coisa. Só sabia que precisava de ajuda, rápido. As contrações começaram a vir mais fortes, mais seguidas. Ela parou, se apoiou numa cerca de madeira velha e gritou. Não de dor, de desespero, de raiva, de injustiça. Por que, Deus? Por que comigo? E a resposta não veio. Só o vento. Só o frio. Só a solidão. Ela caiu de joelhos na terra. As lágrimas desciam quentes pelo rosto gelado. E foi ali, naquele momento de quebra total, que ela ouviu um barulho, longe, um motor, um carro, vindo na direção dela. Joana se levantou como pôde, acenou com os braços, gritou. A caminhonete branca diminuiu a velocidade e parou na frente dela. A janela desceu. E do outro lado, um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos claros e preocupados, olhou para ela e disse apenas uma palavra. Meu Deus! Esse homem era Antônio, e ele estava voltando para a fazenda dele depois de uma reunião na cidade. Antônio era viúvo há 3 anos, tinha perdido a esposa num acidente. Não tinha filhos. Vivia sozinho na fazenda, numa casa grande e vazia, com apenas os empregados para fazer companhia. Ele era conhecido na região como homem sério, trabalhador, justo. Tinha dinheiro, muito dinheiro, mas dinheiro não enchia o vazio que morava no peito dele desde que enterrou a mulher. Ele desceu da caminhonete, correu até Joana, segurou ela pelos ombros. O que aconteceu? Você está bem? Está sozinha? Joana mal conseguia falar. Só conseguiu dizer, meu marido me deixou. O bebê está vindo. Antônio não perdeu tempo. Pegou ela no colo, com cuidado, como se carregasse cristal, e colocou no banco de trás da caminhonete. Aguenta firme, moça. Eu vou te levar para o hospital. Vai dar tudo certo. Ele dirigiu como louco pela estrada de terra, ligou para o hospital, avisou que estava chegando com uma emergência. Joana estava deitada no banco, segurando a barriga, respirando fundo, tentando não entrar em pânico. E no meio da dor, no meio do caos, ela olhou para aquele homem que ela nem conhecia, que tinha parado para ajudar e pensou, quem é você? Por que você apareceu? Eles chegaram ao hospital em 15 minutos. Antônio carregou ela para dentro, gritou por ajuda. Os médicos vieram correndo, colocaram Joana numa maca, levaram ela para a sala de parto. Antônio ficou na sala de espera. Ele não conhecia aquela mulher, não sabia o nome dela. Mas alguma coisa dentro dele não deixava ir embora. 2 horas depois, um médico saiu e disse, é um menino. Estão bem os dois. Antônio sentiu um alívio estranho, como se fosse dele aquele bebê, aquela mulher. Ele perguntou se podia ver ela. O médico disse que sim. Quando Antônio entrou no quarto, Joana estava deitada, pálida, cansada, mas viva. E nos braços dela, embrulhado num cobertor branco, estava o bebê, pequeno, perfeito, chorando baixinho. Ela olhou para Antônio e sorriu. Um sorriso fraco, mas real. Obrigada, ela sussurrou. Você salvou a gente. Antônio se aproximou, olhou para o bebê e sentiu algo que não sentia há anos. Algo quente, algo vivo, algo que parecia com propósito. Como você vai chamar ele? Ele perguntou. Joana olhou para o filho e disse, Mateus. Mateus significa presente de Deus. Antônio sorriu. E naquele momento, sem saber, os dois estavam começando algo que ia mudar as vidas deles para sempre. Nos dias seguintes, Antônio não foi embora. Ele ficou. Visitava Joana e Mateus todos os dias no hospital. Levava frutas, flores, fraldas. Perguntava se ela precisava de alguma coisa. Joana, no começo, ficava sem graça. Não entendia por que aquele homem estava fazendo tudo aquilo. Mas aos poucos foi entendendo.
Antônio era sozinho. E ela também. E naquela solidão compartilhada nasceu uma conexão. Quando Joana teve alta, ela não tinha para onde ir. Ricardo tinha sumido. Não atendia telefone, não dava notícia. A casa onde eles moravam era alugada e ela não tinha dinheiro para pagar. Antônio descobriu e, sem pensar duas vezes, fez uma proposta. Vem para a fazenda. Você e o menino. Só até você se recuperar, arrumar as coisas. Tem um espaço de sobra. E você não pode ficar na rua com um bebê recém-nascido. Joana hesitou. Mas o que mais ela podia fazer? Aceitou. A fazenda de Antônio ficava a 40 minutos de Maringá, escondida entre colinas verdes e plantações de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. O portão de entrada era de ferro trabalhado, imponente. A estrada interna, de paralelepípedos, levava até uma casa grande, de 2 andares, pintada de branco, com varandas largas e jardins bem cuidados. Quando a caminhonete parou na frente da casa, Joana sentiu o coração apertar. Aquilo era outro mundo, um mundo que não era dela. Antônio desceu, abriu a porta para ela com delicadeza, pegou Mateus no colo como se já soubesse fazer aquilo há anos. Bem-vinda, ele disse com um sorriso tímido. A casa é grande, mas é tranquila. Você vai gostar. Dentro, tudo era espaçoso, limpo, cheio de luz natural, entrando pelas janelas enormes. Móveis de madeira maciça, sofás confortáveis, quadros na parede. Mas o que mais chamou a atenção de Joana foi o silêncio. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de paz. Ela tinha esquecido como era viver sem gritos, sem medo, sem tensão no ar. Antônio levou ela até um quarto no térreo. Cama de casal, guarda-roupa grande, banheiro privativo. Esse aqui é seu, ele disse. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Dona Aparecida, a cozinheira, mora na casa dos fundos com o marido dela, o Zé. Eles trabalham aqui há 15 anos. Gente boa. Vão te ajudar no que você precisar. Joana sentou na cama, ainda sem acreditar. Mateus dormia nos braços dela, alheio a tudo. Ela olhou para Antônio e perguntou com a voz embargada. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Não me deve nada. Antônio ficou em silêncio por um momento, olhando para o chão, como se procurasse as palavras certas. Depois, levantou os olhos, e havia algo profundo ali, algo que doía. Porque eu sei o que é ficar sozinho quando mais se precisa de alguém. E porque talvez Deus tenha me colocado naquela estrada naquele dia por algum motivo. Eu não sei qual, mas não vou questionar. Joana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Os primeiros dias na fazenda foram estranhos para Joana. Ela não estava acostumada com aquilo, com ter espaço, com ter silêncio, com ter ajuda. Dona Aparecida era uma senhora de uns 60 anos, baixinha, simpática, que tratou Joana como filha desde o primeiro dia. Ai, minha filha, você passou por cada coisa, né? Mas agora acabou. Aqui você está segura. O Antônio é homem bom, coração de ouro. E era verdade. Antônio não invadia o espaço dela, não fazia perguntas demais, mas estava sempre por perto, sempre atento. Se Mateus chorava de noite, ele ouvia e batia na porta, oferecendo ajuda. Se Joana precisava de alguma coisa da cidade, ele ia buscar. Se ela estava cansada, ele pegava o bebê no colo e ficava horas andando pela varanda, embalando, cantarolando baixinho. Joana observava tudo aquilo com um misto de espanto e confusão. Ela tinha sido casada por 6 anos. E Ricardo nunca tinha feito nada daquilo. Nunca tinha pego o filho no colo. Nunca tinha oferecido ajuda. Nunca tinha olhado para ela com aquele cuidado que Antônio tinha. Isso mexia com ela de um jeito que ela não sabia explicar. Uma noite, Joana não conseguiu dormir. Mateus estava quieto, mas ela estava inquieta. Levantou, colocou um xale nos ombros e saiu para a varanda.
A noite estava clara, cheia de estrelas. O som dos grilos enchia o ar. Ela sentou numa cadeira de balanço e ficou ali, olhando para o céu, pensando na vida, em tudo que tinha acontecido, em como tinha chegado até ali. Foi quando ouviu passos atrás dela. Antônio apareceu, de pijama e chinelo, segurando uma caneca de chá. "Não consegue dormir?" ele perguntou. Joana balançou a cabeça. Ele sentou ao lado dela, em silêncio. Ficaram ali, os dois, só ouvindo a noite, até que Joana perguntou: "Você tem filhos?" Antônio sorriu, mas era um sorriso triste. "Não, a gente tentou, eu e a Marisa, por anos, mas não veio. Ela dizia que Deus tinha outros planos. Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer com isso, até agora." Joana olhou para ele. "O que você quer dizer?" Antônio virou o rosto para ela, e havia uma sinceridade nos olhos dele que cortava o ar. "Talvez os planos de Deus não fossem eu ter um filho meu, mas sim estar aqui, nesse momento, para ajudar você e o Mateus." Joana sentiu um aperto no peito. Ela queria dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Antônio percebeu, sorriu de leve e mudou de assunto. "Amanhã eu vou ter que ir para Curitiba. Reunião com o banco. Vou ficar fora 2 dias. A dona Aparecida vai estar aqui o tempo todo. Qualquer coisa você me liga." Joana assentiu. E quando Antônio se levantou para ir embora, ela disse, quase num sussurro: "Antônio, obrigada, de verdade, por tudo." Ele parou, olhou para ela e disse: "Não precisa agradecer, Joana. Você merece ser cuidada." E foi embora, deixando ela ali, no balanço, com o coração batendo de um jeito diferente. Enquanto isso, em Maringá, Ricardo estava num bar vagabundo, bêbado até não poder mais, jogado numa mesa fedendo a pinga e arrependimento barato. Ele tinha sumido por 2 semanas. Não procurou Joana, não quis saber do filho, fingia para si mesmo que não tinha feito nada de errado, que ela é que era dramática, que ele ia voltar quando quisesse e ela ia estar lá, esperando, como sempre esteve. Mas aí ele encontrou o Beto, um conhecido dele na rua. Beto era pedreiro também, trabalhava nas mesmas obras que Ricardo. E Beto soltou, sem pensar muito: "E aí, Ricardo, é verdade que sua mulher teve o bebê sozinha na estrada? O pessoal tá comentando que tu abandonou ela grávida, cara. Que parada feia." Ricardo ficou branco. "Quem tá falando isso?" "Todo mundo, mano. O pessoal do hospital comentou. Disseram que ela foi largada no meio do mato, que um fazendeiro rico achou ela e levou pro hospital. Que agora ela tá morando na fazenda do cara. Tá todo mundo falando." Ricardo sentiu a raiva explodir dentro dele. Não raiva de si mesmo, não remorso. Raiva dela, raiva de Joana. Como ela se atrevia? Como ela se atrevia a ir morar com outro homem? A fazer ele passar vergonha? Ele saiu do bar cambaleando, subiu na moto velha dele e foi até a casa alugada onde eles moravam. Mas a casa estava vazia. Porta trancada, nada dentro. Ele gritou, chutou a porta, xingou, mas não adiantou nada. Joana tinha sumido e ele não fazia ideia de onde ela estava. Mas Ricardo era teimoso e bêbado e perigoso quando as duas coisas se juntavam. Ele ia descobrir. E quando descobrisse, ia buscar ela de volta, porque na cabeça torta dele, Joana ainda era dele, e ninguém tirava o que era dele. 2 dias depois, Antônio voltou de Curitiba. Ele chegou no fim da tarde, cansado, mas com um sorriso no rosto. Trouxe presentes: uma roupinha azul para Mateus, um chale de lã para Joana, flores para a dona Aparecida. Joana estava na sala amamentando Mateus quando Antônio entrou. Ela levantou os olhos e sorriu. E foi um sorriso diferente. Um sorriso que iluminou o rosto inteiro dela. "Você voltou." "Voltei", ele disse, largando as malas, "e trouxe uma coisa para você." Ele entregou o chale. Joana pegou, passou a mão no tecido macio e sentiu os olhos arderem. Fazia anos que ninguém dava nada para ela. Fazia anos que ninguém pensava nela. "Você não precisava", ela disse, a voz falhando. "Eu sei", Antônio respondeu,
mas eu quis. Naquela noite, depois do jantar, os dois ficaram conversando na varanda de novo. Dessa vez, Joana contou mais sobre a vida dela, sobre como conheceu Ricardo, sobre como ele era diferente no começo, sobre como tudo foi desmoronando, sobre as noites em claro, o medo, a solidão, a dor. Antônio escutava tudo sem interromper, e quando ela terminou, ele disse com a voz firme: "Você não merecia nada disso, Joana, nada. E quero que você saiba de uma coisa: você não precisa ir embora daqui. Nunca. Se você quiser ficar, essa casa é sua. Você e o Mateus." Joana olhou para ele incrédula. "Antônio, eu não posso simplesmente..." "Pode sim", ele disse. E havia uma intensidade nos olhos dele que ela nunca tinha visto. "Pode sim, porque eu quero que você fique. Porque essa casa está vazia há 3 anos. Porque eu estou cansado de viver sozinho e porque você me faz lembrar o que é viver de novo." Joana sentiu o coração disparar. Ela não sabia o que dizer, não sabia o que sentir. Tudo estava acontecendo rápido demais, mas ao mesmo tempo parecia certo. Parecia que era ali que ela deveria estar. Ela baixou os olhos, as mãos tremendo levemente. "Antônio, eu não sei se estou pronta para qualquer coisa. Eu acabei de sair de um casamento destruído. Eu tenho um bebê de 2 semanas. Eu não sei nem quem eu sou mais." Antônio se inclinou para a frente, mas manteve a distância respeitosa que sempre mantinha. "Eu não estou pedindo nada, Joana. Não estou esperando nada. Só estou dizendo que você tem um lugar aqui, seguro, tranquilo, pelo tempo que você precisar. E se um dia você quiser ir embora, eu vou entender. Mas enquanto isso, deixa eu cuidar de vocês. Por favor." As lágrimas desceram pelo rosto dela, silenciosas, quentes. Ela assentiu, incapaz de falar. E Antônio sorriu, aquele sorriso gentil que já estava começando a se tornar familiar, reconfortante. "Então está decidido. Você fica." Naquela noite, pela primeira vez desde que Mateus nasceu, Joana dormiu profundamente, sem medo, sem angústia, apenas paz. As semanas que se seguiram foram as mais tranquilas que Joana tinha vivido em anos. Ela acordava com o sol entrando pela janela, amamentava Mateus, tomava café da manhã na cozinha enorme com Dona Aparecida, que adorava fazer pão caseiro e contar histórias da vida. Antônio saía cedo para cuidar da fazenda, das plantações, dos negócios, mas sempre voltava para o almoço. E depois do almoço, ele pegava Mateus no colo e ficava conversando com ele, fazendo caretas, cantando músicas desafinadas que faziam o bebê sorrir. Joana observava aquilo com o coração apertado, porque ela sabia que aquilo não era normal. Aquilo não era o que ela tinha vivido. E quanto mais ela via Antônio com Mateus, mais ela entendia o que era um pai de verdade. Não era sobre sangue, era sobre presença, sobre amor, sobre escolha. Uma tarde, Joana estava no jardim, estendendo roupinhas de Mateus no varal, quando Antônio apareceu com uma caixa de madeira nas mãos. "Achei isso no sótão", ele disse, colocando a caixa no chão. Era da Marisa. Coisas de bebê que ela tinha comprado. A gente sempre teve esperança, sabe? Mas nunca usamos. Acho que ela gostaria que você usasse agora. Joana abriu a caixa. Dentro tinha macacõezinhos, chupetas, um móbile de berço com passarinhos coloridos, cobertores macios, tudo novinho, guardado com cuidado. Ela pegou um dos macacões, sentiu o tecido macio entre os dedos e olhou para Antônio com os olhos cheios d'água. Ela ia ser uma mãe incrível. Antônio sorriu, mas era um sorriso de saudade. E assim, ela era especial. Mas a vida tem seus planos, né? E eu aprendi a não questionar mais. Ele olhou para Mateus, que dormia no carrinho ao lado. Talvez ela esteja vendo tudo isso de algum lugar. E talvez esteja feliz. Joana segurou a mão dele. Não pensou, só fez. E Antônio apertou de volta, os dedos calejados dele envolvendo os dela com cuidado. Eles ficaram ali,
em silêncio no jardim, com o sol batendo nas costas e o vento leve balançando as roupas no varal. E não precisava de palavras, porque naquele momento eles entendiam um ao outro perfeitamente. Mas enquanto a paz crescia na fazenda, a tempestade se formava em Maringá. Ricardo tinha descoberto onde Joana estava. Ele não tinha sido esperto. Tinha sido insistente. Perguntou para todo mundo. Encheu o saco de gente no hospital até alguém, sem querer, soltar o nome. Antônio Mendes, fazendeiro, rico, todo mundo conhecia. Ricardo sentiu o sangue ferver. Rico, claro. Ela tinha trocado ele por um rico, por um fazendeiro de merda que provavelmente nem sabia trocar uma lâmpada. Na cabeça doente dele, Joana era a vilã. Ela que tinha traído. Ela que tinha abandonado o casamento. Não importava que ele tivesse largado ela grávida no meio da estrada. Não importava que ele tivesse sumido por semanas. Na mente dele, ele era a vítima. Ele juntou uma turma. 3 amigos bêbados, gente sem caráter como ele. E num sábado à noite, ele subiu na moto, cheio de pinga e raiva, e foi até a fazenda. Não ia bater na porta. Não ia pedir licença. Ia buscar o que era dele. Na marra, se fosse preciso. Era quase meia-noite quando Joana ouviu os cachorros latindo. Latidos altos, nervosos. Ela estava no quarto, acabando de colocar Mateus para dormir. O coração dela acelerou na hora. Ela conhecia aquele tipo de latido. Alguma coisa estava errada. Ela abriu a porta do quarto devagar, saiu para o corredor. A casa estava silenciosa, mas ela ouviu vozes lá fora, vozes altas, agressivas, e então ela ouviu a voz que fazia o sangue dela gelar. Ricardo, eu sei que ela tá aí dentro. Manda ela sair agora, porra. Joana correu até a janela da sala, espiou pela cortina. Ricardo estava no portão da frente, bêbado, cambaleando, gritando. Os 3 amigos dele estavam ao lado, rindo, incentivando. Antônio estava na varanda, de pé, calmo, mas firme. Você precisa ir embora, agora, antes que eu chame a polícia. Ricardo riu. Uma risada suja, amarga. Polícia? Você acha que eu tenho medo de polícia, velho? Eu vim buscar minha mulher e meu filho. Eles são meus. Você não tem direito nenhum sobre eles. Ela não quer ir com você, Antônio disse, a voz baixa, mas cortante. E você não vai entrar aqui. Ricardo cuspiu no chão. Então eu vou ter que entrar na força. E foi aí que Joana saiu. Ela abriu a porta da frente e ficou ali, na varanda, ao lado de Antônio. O rosto pálido, mas o olhar firme. Eu não vou com você, Ricardo. Ricardo olhou para ela e por um segundo teve algo de humano no olhar dele. Algo de dor. Mas foi só um segundo. Depois, a raiva voltou. Você é minha mulher. Você não pode simplesmente me abandonar e ir morar com outro cara. Que tipo de vagabunda você virou? As palavras cortaram como navalha, mas Joana não chorou, não tremeu. Ela tinha chorado demais por aquele homem. Tinha tremido demais, não mais. Eu não sou mais sua mulher, Ricardo. Você me abandonou grávida no meio da estrada. Você sumiu. Você nunca quis saber do seu filho. Você não tem mais direito nenhum sobre a gente. Ricardo deu um passo à frente, os punhos cerrados. Eu tenho todo o direito. Ele é meu filho. Antônio se colocou na frente de Joana, bloqueando a visão de Ricardo. Você dá mais um passo e eu te derrubo. E os meus homens aqui na fazenda vão fazer o resto. Foi quando Zé apareceu, o marido de Dona Aparecida, com mais 2 peões da fazenda, todos armados com pedaços de pau e facões. Ricardo olhou ao redor e entendeu que estava em desvantagem. Ele era bêbado, mas não era burro. Recuou, cuspiu no chão de novo e apontou o dedo para Joana. Isso não vai ficar assim. Você ainda é minha mulher. E eu vou provar isso, na justiça, na porrada, do jeito que for, mas você vai voltar para mim. E ele saiu, subiu na moto com os amigos e foi embora, deixando um rastro de poeira e ameaça no ar. Joana desabou. As pernas dela fraquejaram e ela sentou no chão da varanda, tremendo, as mãos no rosto.
Antônio se ajoelhou ao lado dela, segurou ela pelos ombros. Está tudo bem. Ele não vai voltar. Eu não vou deixar. Mas Joana sabia. Ela conhecia Ricardo. Ela sabia que aquilo não tinha acabado. E pela primeira vez, desde que chegou na fazenda, ela sentiu medo de novo. Na segunda-feira de manhã, Antônio levou Joana até um advogado em Maringá, um homem sério, de terno cinza, que ouviu a história toda e balançou a cabeça. Você precisa pedir o divórcio imediatamente e uma medida protetiva. Com o histórico dele, bebida, abandono, ameaças, você tem boas chances. Joana assinou os papéis. As mãos tremiam, mas ela assinou. Estava na hora de fechar aquela porta de uma vez por todas. Enquanto isso, Antônio ficou ao lado dela o tempo todo, segurando a mão dela, dando força. E quando saíram do escritório do advogado, ele disse: Você está fazendo a coisa certa, e eu vou estar com você até o fim disso. Pode confiar em mim. Joana olhou para ele, e naquele momento, ela soube. Ela soube que aquele homem não era só um abrigo temporário. Ele era mais, muito mais. Ele era a resposta para uma oração que ela tinha feito há anos, sem saber que estava fazendo. As semanas se passaram. O processo de divórcio estava correndo. A medida protetiva foi concedida. Ricardo não podia se aproximar de Joana ou de Mateus a menos de 200 metros. Ele recebeu a notificação e, segundo o oficial de justiça, tinha rasgado o papel na frente dele, xingado e saído bufando. Mas não tinha voltado à fazenda. Pelo menos não ainda. Joana começou a respirar de novo. Começou a sorrir mais. Mateus estava crescendo, ficando mais esperto, reconhecendo rostos. E o rosto que ele mais reconhecia, além do da mãe, era o de Antônio. Quando Antônio chegava do trabalho, Mateus abria um sorriso banguela, esticava os bracinhos. E Antônio derretia. Pegava o bebê, jogava para o alto, fazia cócegas. Joana assistia a tudo aquilo e sentia o coração aquecer. Uma noite, depois que Mateus dormiu, Joana e Antônio estavam sentados na varanda como sempre faziam. Tinha virado um ritual, o momento do dia que os dois mais esperavam. Eles conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre sonhos que tinham guardado e esquecido. Antônio contava histórias da infância dele, de quando era moleque correndo descalço pela fazenda do pai. Joana contava sobre a mãe dela, que tinha morrido quando ela era adolescente, e como ela tinha criado os irmãos mais novos sozinha. Eles se conheciam, de verdade. E quanto mais se conheciam, mais se gostavam. Naquela noite, Antônio estava quieto, pensativo. Joana percebeu. Você está bem? Ela perguntou. Ele demorou para responder. Ficou olhando para o céu estrelado, as mãos cruzadas no colo. Depois, suspirou fundo e disse: Joana, eu preciso te falar uma coisa. O coração dela acelerou. Ela não sabia se era medo ou expectativa. Pode falar. Antônio virou o rosto para ela, e os olhos dele estavam brilhando, cheios de algo que ela não conseguia nomear. Eu sei que tudo isso está acontecendo rápido. Eu sei que você acabou de sair de um casamento horrível. Eu sei que você precisa de tempo. E eu vou te dar todo o tempo do mundo. Mas eu preciso te dizer, eu me apaixonei por você, Joana. O mundo parou. O vento parou. Os grilos pararam. Tudo parou. Joana ficou olhando para ele sem conseguir respirar. Antônio continuou, a voz baixa, mas firme. Eu não esperava isso. Não estava procurando. Eu achei que ia viver o resto da vida sozinho, que o amor tinha acabado para mim quando a Marisa morreu. Mas aí você apareceu, você e o Mateus, e vocês encheram essa casa de vida de novo. Encheram meu coração de vida de novo. E eu sei que é loucura, eu sei que é cedo demais, mas eu não quero mais fingir que não sinto isso. Joana sentiu as lágrimas descerem, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de libertação, porque ela também sentia. Deus, como ela sentia. Ela tinha tentado negar,
Tinha tentado dizer para si mesma que era só gratidão, só amizade, só carência. Mas não era. Era amor. Real. Verdadeiro. Do tipo que ela nunca tinha sentido antes. Antônio! Ela começou, a voz tremendo. Eu também sinto isso. E eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Porque a última vez que eu confiei em alguém, eu quase morri sozinha numa estrada. Mas quando eu olho para você, eu não sinto medo, eu sinto paz. Antônio pegou a mão dela, devagar, com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Então a gente vai devagar, não precisa ser nada além do que a gente já é. Não precisa apressar. Eu só queria que você soubesse que você está no meu coração, você e o Mateus. Joana apertou a mão dele. E pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar. Acreditar que talvez, só talvez, ela merecesse ser feliz. Mas a felicidade tem um jeito de incomodar os demônios. E Ricardo era um demônio que não descansava. Ele tinha tentado de tudo. Tinha ido atrás do advogado dela, tentando subornar, ameaçar. Não funcionou. Tinha ido na casa da sogra dele, a mãe de Joana, implorando para ela convencer a filha a voltar. A mãe de Joana tinha mandado ele para o inferno. Tinha ido na igreja, fingindo arrependimento, pedindo para o padre interceder. O padre tinha dito que ele precisava mudar de vida, parar de beber, buscar Deus. Ricardo saiu xingando, nada estava funcionando, e a raiva dele estava crescendo, fermentando, virando veneno. Foi quando ele teve uma ideia torta, mas que na cabeça dele fazia sentido. Ele ia provar que Joana era uma vadia, que tinha traído ele, que tinha engravidado dele e saído correndo para os braços de um rico. Se ele conseguisse provar isso, ele podia reverter o divórcio, conseguir a guarda de Mateus, destruir a vida dela. E ele sabia exatamente como fazer isso. Ricardo foi até um conhecido dele, o Joca, que tinha um primo que trabalhava de peão numa fazenda vizinha à de Antônio. E Ricardo pagou o Joca para começar a espalhar boatos. Boatos sujos, mentirosos. Que Joana já estava com Antônio antes de largar Ricardo, que o bebê era de outro homem, que ela era interesseira, que tinha armado tudo para pegar o dinheiro do fazendeiro. E o pior, os boatos pegaram, porque gente adora fofoca, gente adora acreditar no pior. Em poucas semanas, metade de Maringá estava falando. Na feira, no mercado, na igreja. Você viu a história daquela mulher que largou o marido para ficar com o fazendeiro rico? Dizem que ela já estava com ele antes. Coitado do marido. Joana não sabia de nada disso. Ela estava protegida na fazenda, longe da cidade, longe das línguas venenosas. Mas Antônio sabia. Ele ia à cidade quase todo dia, ouvia os comentários, sentia os olhares, e aquilo estava começando a pesar nele. Uma noite, ele chegou em casa mais sério que o normal. Joana percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa? Antônio hesitou. Ele não queria preocupar ela, mas também não queria mentir. Tem gente falando da gente na cidade. Joana franziu a testa. Falando o quê? Mentiras, bobagens, que você me traiu com o Ricardo, que a gente estava junto antes de você sair de casa. Coisas assim. Joana sentiu o sangue gelar. Quem está falando isso? Não sei, mas eu tenho uma boa ideia de quem começou. Ricardo. Claro. Joana sentiu a raiva subir, quente e amarga. Ele não desiste, né? Ele não consegue simplesmente me deixar em paz. Antônio se aproximou, segurou o rosto dela com as duas mãos, olhou fundo nos olhos. Deixa ele falar. Deixa todo mundo falar. Eu não ligo para o que eles pensam. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. E isso é o que importa. Joana encostou a testa na dele, fechou os olhos. Eu só queria que tudo isso acabasse. Vai acabar. Antônio sussurrou. Eu prometo. E foi aí que Antônio tomou uma decisão grande, arriscada, mas necessária.
Ele foi até Joana no dia seguinte, na cozinha, enquanto ela dava café da manhã para Mateus. Ele sentou do lado dela, respirou fundo e disse: "Casa comigo." Joana quase derrubou a colher. "O quê?" "Casa comigo." Antônio repetiu, os olhos fixos nela. "Eu sei que é cedo. Eu sei que você ainda está se divorciando. Mas quando o divórcio sair, casa comigo. De verdade. Na igreja, na frente de todo mundo. Porque eu quero que todo mundo saiba que você é minha mulher, que o Mateus é meu filho, que a gente é uma família e que ninguém vai destruir isso." Joana ficou sem palavras. O coração dela estava batendo tão forte que ela achava que ia sair pela boca. "Antônio, você tem certeza? Você sabe o que isso significa? Você sabe o caos que isso vai causar?" "Eu sei," ele disse sorrindo. "E eu não ligo. Eu já vivi metade da minha vida, Joana. E a metade que eu vivi com a Marisa foi boa. Mas ela se foi, e Deus me deu uma segunda chance, com você, e eu não vou desperdiçar." Joana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez ela riu no meio das lágrimas. "Você é louco." "Talvez," Antônio disse, rindo também. "Mas é um sim?" Joana olhou para ele. Para aquele homem que tinha aparecido na hora mais escura da vida dela, que tinha salvado ela, que tinha amado o filho dela como se fosse dele, que tinha enchido o vazio que ela carregava há tanto tempo. "Sim," ela disse, a voz firme e clara. "É sim." E Antônio pegou ela nos braços, levantou ela do chão e girou. Mateus bateu palminha na cadeirinha sem entender nada, mas sentindo a alegria no ar. E pela primeira vez em muito tempo, Joana se permitiu ser completamente, totalmente feliz. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Antônio Mendes, o fazendeiro mais respeitado da região, ia se casar com a mulher que tinha sido abandonada grávida na estrada. E não, ele não ligava para o que ninguém achava. Ele fez questão de contar pessoalmente para os amigos, para os empregados, para todo mundo que perguntasse: "Sim, eu vou me casar com ela, e vou ser pai do Mateus. E se alguém tiver problema com isso, o problema é de vocês, não meu." Dona Aparecida chorou de alegria. Zé apertou a mão de Antônio com força e disse: "O senhor está fazendo a coisa certa, patrão. Aquela moça é uma bênção." E era verdade. Joana tinha conquistado todo mundo na fazenda, não porque tentava agradar, mas porque era quem ela era. Gentil, trabalhadora, humilde, real. O divórcio de Joana saiu 3 semanas depois. Ricardo tentou contestar, tentou enrolar, mas não tinha como. O abandono estava documentado. As testemunhas eram muitas. O juiz bateu o martelo. Casamento dissolvido. Joana estava livre. Ela segurou o papel na mão, sentada no banco do carro de Antônio, e sentiu um peso enorme sair dos ombros. Era só um papel, mas representava o fim de 6 anos de inferno, o fim de uma prisão, o começo de uma vida nova. Antônio olhou para ela e sorriu. "Pronta para começar de novo?" Joana olhou para ele, para aquele homem que tinha se tornado tudo para ela, e sorriu de volta. Mais do que pronta. O casamento foi marcado para 1 mês depois. Simples, mas bonito. Na igreja matriz de Maringá, no sábado de manhã, com o sol entrando pelas janelas de vidro colorido. Joana não quis nada grande, não quis ostentação, quis só o essencial, o homem que amava, o filho dela e Deus abençoando aquela união. Ela usou um vestido branco simples, de renda, que Dona Aparecida tinha ajudado a escolher. O cabelo estava solto, com uma florzinha branca presa de lado. Ela estava radiante, não precisava de maquiagem cara, de joias, de nada. A felicidade era o acessório mais bonito que ela usava. Antônio estava no altar, de terno cinza, gravata azul, os olhos fixos na porta da igreja, esperando. E quando Joana apareceu, caminhando devagar pelo corredor, com Mateus nos braços, o mundo dele parou. Ela era a coisa mais linda que ele já tinha visto, não pela aparência, mas pela essência, pela luz que ela irradiava. Não tinha pai para levar Joana até o altar, mas ela não precisava.
Ela caminhou sozinha, com o filho no colo, com a cabeça erguida, com o coração cheio. E quando chegou ao lado de Antônio, ele estendeu a mão, ela segurou, e os dois ficaram ali, de pé, na frente de Deus e de todo mundo, prontos para começar. O padre fez a cerimônia. Falou sobre amor, sobre perdão, sobre recomeços. Falou que Deus sempre tem um plano, mesmo quando a gente não entende. Falou que o amor verdadeiro não é o que começa perfeito, mas o que escolhe ficar, mesmo quando é difícil. E quando chegou a hora dos votos, Antônio olhou para Joana e disse com a voz embargada: Eu prometo cuidar de você e do Mateus pelo resto da minha vida. Prometo ser o homem que você merece. Prometo te amar nos dias bons e nos dias ruins. E prometo nunca, nunca te abandonar. Joana não conseguiu segurar as lágrimas. Ela segurou a mão dele com força e disse: Eu prometo te amar com tudo que eu tenho. Prometo construir uma família com você. Prometo que a gente vai encher essa casa de amor, de risada, de vida. E prometo nunca esquecer que você me salvou quando eu mais precisava. O padre sorriu. Então, pelo poder que me é concedido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Antônio beijou ela, um beijo suave, cheio de promessa, cheio de futuro. E as poucas pessoas que estavam ali na igreja aplaudiram. Dona Aparecida chorava feito criança. Zé limpava os olhos discretamente. E Mateus, no colo da mãe, deu uma risadinha, como se soubesse que tudo ia ficar bem. Mas nem todo mundo estava feliz. Longe dali, num boteco vagabundo em Maringá, Ricardo estava sentado num canto escuro com uma garrafa de pinga pela metade, os olhos vermelhos de raiva e bebida. Ele tinha ouvido. Todo mundo tinha contado para ele com aquele prazer maldoso de quem gosta de esfregar sal na ferida. Sua ex casou, Ricardo. Casou com o fazendeiro. Igreja cheia, festa bonita. Dizem que ela está feliz. Ricardo apertou a garrafa com tanta força que quase quebrou. Ele queria gritar, queria quebrar tudo, queria ir até aquela fazenda e o quê? Ele não sabia. Só sabia que estava com ódio. Ódio de Joana, ódio de Antônio, ódio de si mesmo. Mas no fundo, bem lá no fundo, onde a pinga não conseguia alcançar, ele sabia. Ele sabia que tinha perdido. Tinha perdido a única coisa boa que tinha na vida. E tinha perdido por culpa própria, por fraqueza, por covardia, por ser exatamente o que era, um homem pequeno, quebrado, vazio. Ele afundou o rosto nas mãos e pela primeira vez em anos chorou. Não de arrependimento, não de remorso verdadeiro, mas de autocomiseração. E foi assim que ele ficou, sozinho, afundado, perdido. Enquanto isso, a vida de Joana florescia. Os meses se passaram. Mateus cresceu. Começou a engatinhar, a balbuciar as primeiras palavras. E a primeira palavra que ele disse, clara como sino, foi: Papai. Ele estava olhando direto para Antônio quando disse. E Antônio, aquele homem forte, calejado pela vida, desabou. Pegou o menino no colo, apertou ele contra o peito e chorou. Chorou de alegria, de realização, de propósito. Joana assistiu a tudo aquilo com o coração transbordando, porque ela sabia que Deus tinha tirado dela um homem que só sabia destruir e tinha dado um homem que sabia construir, um homem que sabia amar. A fazenda prosperou ainda mais. Antônio sempre foi bom de negócios, mas agora ele tinha motivação extra. Tinha uma família para sustentar, uma esposa para cuidar, um filho para criar. Ele trabalhou duro, mas sempre reservou tempo para estar com eles. Jantares em família, passeios no domingo, noites na varanda, com Joana nos braços dele, os dois olhando para as estrelas, planejando o futuro. E o futuro veio. Um ano depois do casamento, Joana descobriu que estava grávida de novo. Dessa vez, de Antônio. E quando ela contou para ele, ele ficou em silêncio por um momento, processando. Depois, pegou ela no colo, girou e gritou de alegria. A gente vai ter um bebê nosso.
Mateus, que já estava com quase 2 anos, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas batia a palma junto, rindo da animação do pai. 9 meses depois, nasceu uma menina, pequena, perfeita, com os olhos claros de Antônio e o sorriso de Joana. Eles chamaram ela de Maria Júlia, e Antônio segurou aquela menininha nos braços, olhou para Joana deitada na cama do hospital, cansada, mas radiante, e disse: "Obrigado, obrigado por me dar uma família. Obrigado por me dar uma razão para viver de novo." Joana sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. "Obrigado por me salvar. Obrigado por me amar, quando eu achei que nunca mais seria amada." Os anos se passaram. Mateus cresceu forte, inteligente, bondoso. Ele nunca perguntou muito sobre o pai biológico, porque para ele, Antônio era o pai, o único que importava, o único que estava presente, o único que o amava incondicionalmente. Maria Júlia cresceu cheia de vida, tagarela, grudada no irmão mais velho. A fazenda virou um lugar cheio de risadas, de correria, de amor. Joana cuidava da casa, mas também começou a ajudar nas finanças da fazenda. Descobriu que tinha jeito para números, para administração. Antônio ficou impressionado. "Você é uma mulher de muitos talentos, sabia?" Ela ria. "Eu só nunca tive chance de descobrir." E era verdade. Durante anos, Joana tinha sido podada, diminuída, apagada. Mas ali, naquela fazenda, ao lado daquele homem, ela floresceu, virou a mulher que sempre deveria ter sido, forte, confiante, plena. Um dia, anos depois, Joana estava na cidade, no mercado, quando esbarrou em Ricardo. Ela não tinha visto ele desde a noite em que ele tinha ido até a fazenda fazer barraco. Ele estava mais velho, mais magro. Os olhos ainda tinham aquela sombra de amargura, mas também tinha algo novo: vergonha. Ele olhou para ela. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Baixou os olhos e tentou passar reto. Mas Joana parou ele. "Ricardo." Ele virou surpreso. Joana o olhou nos olhos. Não tinha raiva, não tinha medo, só tinha paz. "Eu te perdoo." Ricardo piscou, confuso. "O quê?" "Eu te perdoo." Ela repetiu. "Pelo que você fez comigo, por tudo. Eu não guardo mais nada. Eu sou feliz agora, e eu desejo que você encontre paz também, de verdade." Ricardo ficou parado, sem saber o que dizer. E quando Joana se virou e foi embora, ele ficou ali, no meio do mercado, com os olhos marejados, percebendo que tinha perdido algo que nunca ia conseguir de volta. Naquela noite, Joana contou para Antônio o que tinha acontecido. Ele a abraçou e disse: "Você é incrível. Sabe disso?" Ela riu, encostou a cabeça no peito dele. "Eu só aprendi que a vida é curta demais para carregar ódio. Eu prefiro carregar amor." Antônio beijou o topo da cabeça dela. "E você carrega muito bem." Eles ficaram ali na varanda, como sempre faziam. Mateus e Maria Júlia dormiam nos quartos. A fazenda estava silenciosa, iluminada pela lua cheia. E Joana olhou ao redor para aquela vida que ela tinha construído e sentiu uma gratidão tão grande que quase não cabia no peito. Ela tinha sido abandonada numa estrada fria e escura. Tinha sido deixada para morrer, mas Deus tinha outros planos. Deus tinha mandado um anjo na forma de um fazendeiro viúvo. E esse anjo não só salvou ela, ele deu uma vida nova, uma família nova, um amor novo. E Joana entendeu finalmente o que a sogra de Antônio dizia: Deus sempre tem um plano. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece que acabou, Deus sempre tem um plano. A vida sempre devolve o que damos ao mundo. Se você acredita que o bem vence o mal, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você nos acompanha. Que Deus te abençoe onde quer que esteja.